Há milhões de anos, a Terra abrigava uma biodiversidade impressionante, com uma variedade de criaturas que desafiariam a nossa imaginação. Desde as profundezas dos oceanos até os cantos mais remotos dos continentes, essas formas de vida extintas moldaram os ecossistemas, e em alguns casos, poderiam ter desencadeado mudanças cataclísmicas. Ao explorarmos o passado, deparamos com a intrigante possibilidade de que algumas dessas criaturas extintas possuíam um potencial verdadeiramente destrutivo. Vamos mergulhar nessa viagem pelo tempo, descobrindo 10 criaturas que poderiam ter abalado os fundamentos do mundo que conhecemos. À medida que avançamos, é fascinante considerar como essas criaturas se encaixavam nos ecossistemas antigos e como suas características extraordinárias poderiam ter influenciado a dinâmica dos habitats em que viviam. Esses seres agora extintos não são apenas objetos de curiosidade científica, mas também janelas para entender o equilíbrio delicado da vida na Terra ao longo das eras. Então, vamos embarcar nessa jornada de descoberta e imaginação, explorando criaturas que, em um cenário alternativo, poderiam ter tido um impacto avassalador no nosso planeta. Um megatério, o gigante das terras pré-históricas. Imagine um cenário onde as paisagens das Américas eram percorridas por uma criatura colossal, o megatério. Esta megafauna, que habitou o continente há milhares de anos, desafia nossa compreensão do tamanho e da força animal. Com uma estatura imponente, este herbívoro gigante podia atingir até 6 metros de altura quando se levantava nas patas traseiras, alcançando a folhagem das árvores mais altas. O megatério, com suas garras afiadas e robustas, tinha a capacidade de arrancar grandes pedaços de vegetação, causando um impacto direto nas plantas da época. Suas pegadas profundas e sua busca por alimento podiam alterar a paisagem, transformando florestas em clareiras e afetando indiretamente outras espécies dependentes das mesmas plantas. Embora seja difícil imaginar essa criatura como um destruidor do mundo, é notável como sua mera presença teria remodelado os ecossistemas da época. Se multiplicarmos isso por várias gerações de megaterios, a transformação ambiental poderia ter sido significativa. A história do megatério serve como um lembrete de como as interações entre as criaturas e seus habitats podem ter consequências em cascata, moldando a paisagem em escalas que só podemos começar a compreender. 2. Megalodon, o pesadelo dos oceanos. Nas profundezas dos mares pré-históricos, um predador colossal reinava supremo, o megalodon. Este tubarão gigante, com dentes afiados e um apetite insaciável, personifica o termo predador de topo. O tamanho impressionante do megalodon, podendo atingir mais de 18 metros de comprimento, o transformava em uma máquina de caça perfeita. Seus hábitos predatórios eram lendários, e mesmo nos mares tumultuados daquela era, poucas criaturas ousavam desafiar sua posição no topo da cadeia alimentar. No entanto, é importante perceber que o megalodon também desempenhou um papel crucial no equilíbrio marinho. Ao caçar presas mais velozes e mais fracas, ele ajudava a regular as populações de outras espécies, evitando o superpovoamento de algumas e a extinção de outras. Contudo, se transportássemos o megalodon para os ecossistemas marinhos de hoje, o impacto poderia ser significativo. Sua presença alteraria as cadeias alimentares e ameaçaria a sobrevivência de outras espécies marinhas. O equilíbrio delicado que evoluiu ao longo de milênios seria perturbado, possivelmente resultando em consequências imprevisíveis para os ecossistemas oceânicos. Assim, o megalodon, apesar de ser uma maravilha da natureza, também nos lembra da importância de entender as complexas interações entre as criaturas que habitam nossos oceanos. 3. Terror Bard, o predador aéreo. Imagine um mundo onde os céus eram dominados por criaturas que mais se assemelhavam a predadores saídos de pesadelos, os Terror Bards, ou pássaros do terror. Essas aves predatórias de grande porte, que viveram durante o Cenozoico, eram dotadas de pernas fortes, bicos afiados e uma fome insaciável por carne. Seus tamanhos variavam, mas alguns podiam alcançar até 3 metros de altura. A simples ideia de aves carnívoras de tal magnitude é suficiente para despertar a imaginação. Mas considerar as implicações de uma ave como essa dominando os ecossistemas é ainda mais intrigante.
As presas que normalmente seriam relativamente seguras no chão agora enfrentariam uma ameaça vinda dos céus, alterando dramaticamente as estratégias de sobrevivência e comportamentos de diversas espécies. Os terror birds, ao se tornarem predadores dominantes, teriam influenciado as populações de presas e até mesmo de predadores menores. Isso poderia causar uma série de efeitos em cascata, impactando a dinâmica das populações e a distribuição de espécies em um determinado ambiente. A presença dessas aves predatórias de grande porte teria dado origem a um ecossistema completamente novo, onde a competição por recursos e a predação teriam assumido uma forma única e complexa. Portanto, os terror birds não são apenas interessantes do ponto de vista visual, mas também nos lembram como a ascensão de uma única espécie predatória pode influenciar profundamente a estrutura e o funcionamento dos ecossistemas. 4. Arthropleura, o monstro terrestre. Em um passado distante, durante o período Carbonífero, a Terra testemunhou a presença de um artrópode gigante que hoje parece saído de uma história de ficção científica, o Arthropleura. Esses invertebrados massivos vagavam pela Terra, alcançando comprimentos impressionantes de até 2,6 metros ou mais. Sua estrutura segmentada, protegida por um exoesqueleto, os tornava resistentes e capazes de explorar diversos ambientes terrestres. O Arthropleura era herbívoro e possuía um apetite voraz por vegetação. Se considerarmos o tamanho destes artrópodes e sua dieta baseada em plantas, é fácil imaginar o impacto que poderiam ter tido na vegetação local. Em um cenário hipotético onde populações abundantes de Arthropleura percorressem as florestas, a paisagem poderia ser drasticamente alterada. Esses gigantes terrestres teriam sido capazes de consumir grandes quantidades de plantas, afetando diretamente a disponibilidade de recursos para outras espécies herbívoras e até mesmo influenciando a dinâmica das comunidades de plantas. Sua mastigação e locomoção poderiam causar mudanças na distribuição de sementes e no crescimento das plantas, potencialmente moldando as paisagens de formas inesperadas. Assim, o Arthropleura, mesmo sem a intenção de destruir, destaca a interconexão complexa entre as criaturas e seu ambiente. Seu tamanho e apetite poderiam ter transformado ecossistemas inteiros, demonstrando como a presença de uma única espécie pode reverberar através das cadeias alimentares e moldar os destinos dos habitats em que vivem. 5. Purosaurus, o Senhor dos Pântanos. Nas densas florestas tropicais da Amazônia pré-histórica, reinava um predador aquático formidável, o Purosaurus. Este crocodilo gigante, cujo nome significa lagarto do rio Purus, era uma força da natureza nos ecossistemas aquáticos da região. Com comprimentos estimados entre 10 a 13 metros, ele rivalizava com os maiores crocodilianos conhecidos. A presença do Purosaurus teria tido um impacto significativo nos habitats aquáticos. Como predador dominante, ele teria controlado as populações de presas, influenciando o equilíbrio entre peixes, tartarugas, aves aquáticas e outros animais que compartilhavam esses habitats. A ameaça constante de um predador tão grande poderia levar a mudanças nas estratégias de sobrevivência e comportamentos das espécies que ali habitavam. Além disso, as interações ecológicas se estenderiam também para a vegetação aquática. O Purosaurus poderia afetar indiretamente as populações de plantas aquáticas, modificando a composição e a distribuição desses ambientes. Suas atividades de caça e banho poderiam perturbar os leitos de plantas aquáticas e influenciar a forma como outros animais aquáticos se reproduziam e se alimentavam. O Purosaurus, portanto, representa um exemplo de como os predadores topos de cadeia podem moldar os ecossistemas ao seu redor. A sua presença, como uma força reguladora das populações e dos comportamentos das espécies, ilustra a complexa teia de interdependências que caracteriza os ambientes aquáticos e nos lembra da influência que até mesmo um único predador pode ter em todo um ecossistema. Parabéns por chegar ao final do vídeo. Considere curtir o vídeo e se inscrever no canal para o YouTube te entregar mais vídeos como esse. Um abraço do seu professor e até o próximo vídeo.